Senhor presidente, senhores parlamentares, nós estamos aqui efetivamente discutindo a constitucionalidade. Mas é importante dizer de forma muito clara que nós estamos aqui discutindo a formatação do Conselho de Acompanhamento e Fiscalização do Índice de Participação dos Municípios para o acompanhamento e fiscalização da apuração do Índice de Participação no ICMS e do creditamento das respectivas parcelas aos municípios previstos no artigo 156 da Constituição Estadual. Nós não estamos discutindo critérios aqui de formatação do ICMS. Nós estamos aqui discutindo o formato. E o que o projeto de lei ele faz? Ele mexe na nomenclatura do Conselho, que está sendo alterada para melhor se adequar às funções e atribuições por ele exercidas. Além disso, no artigo 1º, incluiu-se a previsão de que o Conselho passa a integrar a estrutura da Secretaria de Fazenda, tendo em vista a natureza de suas funções. E, por fim, a proposta de alteração da lei visa pormenorizar as atribuições do Conselho, bem como alterar o número de membros. Atualmente são 6, com alteração serão 9. Está sendo incluído um representante da Semagro e alterar de 2 para 3 o número de representantes da SOMASU, da Associação dos Municípios, e de 2 para 3 o número de representantes do Legislativo. Então, na verdade, o projeto ele versa sobre isso. E a questão do critério referenciado pelo deputado João Henrique, já concedo a parte a Vossa Excelência, lá no artigo 1º, no inciso 3, ele diz o seguinte: fica criado o Conselho de Acompanhamento e Fiscalização do Índice de Participação dos Municípios como órgão colegiado e integrante da estrutura da Secretaria de Estado de Fazenda. Isso é uma alteração. 3, acompanhar, após a divulgação do montante de cada um dos tributos arrecadados, os recursos recebidos, os valores de origem tributária entregues e a expressão numérica dos critérios de rateio. E a expressão numérica dos critérios de rateio. Até porque a questão dos critérios de rateio é definido por legislação federal. O que o Conselho vai fazer é verificar se aqueles critérios estabelecidos na lei estão sendo cumpridos. Evidentemente que essa é a função do Conselho da parte, deputado Gerson Claro. Maior satisfação. Deputado, parabenizado pela explicação. É importante que o questionamento levantado sobre a palavra critérios é exatamente onde a gente não pode dar pitaco nesse projeto de lei. Os critérios de arrecadação e de estabelecimento de índice de ICMS, eles são 75% dos critérios são regulados por lei federal. É a União que diz que 75% vai ser definido pelo valor adicionado fiscal. Significa, entrada menos saída, você chega num valor adicionado, estabelece um índice de acordo com aquela lei federal. Os outros 25%, aí nós temos competência, não é no Conselho, nós temos competência legal, existe uma lei que regula como que é distribuído os 25%. 7 é pelo número de habitantes, 7 é pelo número de eleitores, um outro determinado número é pelo índice ecológico. Então, nós temos 25%, que é competência do Estado e competência dessa casa, mudar os critérios. Mas os critérios, eles são legais, não é nesse Conselho. O Conselho não pode ter competência para discutir critério. O Conselho vai ter competência para fazer o acompanhamento, para saber se a lei que está sendo obedecida, se o valor adicionado foi obedecido para todos os municípios, porque é um bolo que tem recurso, o município que se sente prejudicado faz um recurso para discutir se o valor adicionado fiscal está certo, se os critérios legais foram obedecidos. Mas o Conselho, eu penso, não pode ter competência para discutir critério, ele tem competência para dizer se os critérios foram obedecidos. Eu agradeço, deputado Gerson Claro, a parte de Vossa Excelência deixa absolutamente claro. Não é função dos conselheiros mudar a regra do critério. Compete àquele que compõe o Conselho verificar se aqueles critérios objetivos estabelecidos na lei federal e na lei estadual estão sendo cumpridos. Imagina se pudesse o conselheiro, na hora de avaliar, dizer eu quero mudar a regra. Não, na verdade a função do Conselho é fiscalizar para
para verificar se os critérios estabelecidos na legislação estão sendo cumpridos. Concedo a parte, deputado João Henrique. Aproveitando aqui, deputado Barbosinha, da sua fala e da fala do ilustre colega deputado Gerson Claro, muitas das vezes nós somos criticados por fazer algo que não está na Constituição, que está em dissonância. Eu apenas estou dizendo, e eu vou votar, deputado Barbosinha, nós não necessariamente nem haveríamos a necessidade de discutir. Eu vou votar pela constitucionalidade. Agora, haveria inclusive argumentos para discutirmos a constitucionalidade, uma vez que quem determina as atribuições do Conselho é a nossa Constituição Estadual. E o que ela vai fazer? O artigo 155 da Constituição diz a expressão numérica dos critérios de rateio. E no 156 diz que a lei complementar que nós estamos votando disporá sobre a criação, a organização de conselho formado por representantes do município, do Estado, e que terá a incumbência de conferir e publicar os valores referidos no artigo. É a Constituição Estadual que diz a palavra critérios, não é esse deputado, e não é a discussão que eu estou promovendo aqui no plenário. Eu só acho que no mérito, na hora que chegar ao plenário, esse colegiado tem que estar advertido, alerta e atento para onde nós possamos avançar. Não é essa discussão que eu estou pretendendo. Agradeço Vossa Excelência pelo à parte. Aqui já antecipei o meu posicionamento, que acompanha os meus colegas, no que achar que deve ser prerrogativa de um deputado estadual e de um conselho colegiado formado por colegas deputados estaduais. São apenas as minhas considerações, agradecendo o espaço que Vossa Excelência me concede no seu discurso. Eu agradeço, deputado João Henrique, e finalizo aqui, deixando de forma muito clara que o projeto que nós estamos discutindo ele é constitucional e a alteração dos artigos 1º e 2º da Lei Complementar 203, essa Lei Complementar 203, de 22 de dezembro de 2015, é que cria o Conselho de Acompanhamento e Fiscalização do Índice de Participação dos Municípios como órgão colegiado integrante da estrutura da Secretaria de Fazenda e estabelece qual é a função desse Conselho. O artigo 1º diz qual é a função: certificar a utilização na apuração do Índice de Participação dos Municípios do ICMS, dos dados fornecidos por órgãos ou por entidades nos termos da legislação para essa finalidade. 2, fiscalizar a efetiva distribuição da quota parte do ICMS pertencente aos municípios, após a divulgação do índice definitivo, mediante o acompanhamento do creditamento das respectivas parcelas. E 3, deputado Pedro Kemp, acompanhar, após a divulgação do montante de cada um dos tributos arrecadados, os recursos recebidos, os valores de origem tributária entregues e a entregar, e a expressão numérica dos critérios de rateio. Portanto, compete a esta comissão, que terá 3 parlamentares, fiscalizar se os critérios estabelecidos na legislação federal e na legislação estadual estão sendo cumpridos. Nós não estamos a discutir aqui critério de distribuição de ICMS, porquanto isso é estabelecido na legislação federal. É isso, senhor presidente. Muito obrigado.